galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Todo mundo animado para estudar matemática? Vamos lá comigo então. Olha só, então quais serão os nossos objetivos dessa aula? Relembrar a classificação dos ângulos em reto, raso, agudo e obtuso. Também medir alguns ângulos e, além disso, definir retas paralelas e perpendiculares usando os ângulos, isso mesmo? Então, olha lá. Então, você lembra quanto que mede um ângulo reto e um ângulo raso? Ângulo reto, ângulo raso, você lembra quanto que mede? Vamos pensar aqui um pouquinho comigo, ó. Então, a gente tem algumas classificações em relação aos ângulos. O ângulo agudo, ele é um ângulo menor do que 90 graus. Então, quando a gente fala, é um ângulo agudo, então tem que lembrar, ele é menor do que 90 graus, tá bom? Então, a gente tem o Lzinho lá que forma o 90 graus, né? Ele é bem retinho aqui. Se ele for menorzinho assim, ó, então ele vai ser o quê? Como que a gente vai poder classificá-lo? Em agudo, que ele é menor do que 90, tá bom? Aí, claro, a gente tem o ângulo reto, ó, respondendo a perguntinha aí que a professora fez, né? O ângulo reto, ele é 90 graus. O obtuso, a gente tem como referência o Lzinho que forma o 90, se a gente abrir um pouquinho, ele é maior, então ele vai formar um ângulo maior do que 90, então ele é chamado de obtuso. E o ângulo raso, também respondendo a perguntinha, ele forma o ângulo de meia volta, que é 180 graus, tá bom? Então, só para a gente relembrar um pouquinho essas classificações, tá? Que tal a gente praticar um pouquinho? Vamos lá comigo? Olha só. Observe a figura, né? Em cada item ali que a gente está observando. Então, a gente tem o item A, o B, o C e o D, né? Tá indicando algumas horas, tá bom? Então, olha ali cada item, né? E diga aí, né? Quanto que mede o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio indicado? Então, observe nesses aí que a gente tem. E classifique-o em reto, raso, agudo ou obtuso. Que tal, hein? Então, a prof vai dar aquele tempinho para vocês e eu já retomo aqui para a gente ver como é que fica essa classificação.
E aí, galerinha, conseguiram? Acho que sim. Vamos ver como é que ficou essa classificação? Então, olha lá. Então aqui, né, se a gente observar e relembrar um pouquinho, a circunferência, ela é dividida em 360 graus, tá? E o relógio, ele é dividido em quê? 12 horas, né? Ele forma uma circunferência, mas nesse caso nós estamos falando em horas, então ele é dividido em 12 horas. Vamos dividir 360 por 12 para obter a medida da abertura em graus de cada hora. Então, vamos ver quantos graus que cada hora vão medir ali, tá bom? Então, se a gente pegar 360 e dividir por 12, nós vamos encontrar 30. Isso quer dizer que cada hora ali no reloginho tem 30 graus, ou seja, então aqui, né, quando a gente vai lá de 12 para 1, vai fechar uma angulação. Quando eu estou marcando lá, por exemplo, 1 hora, ele vai ter um ângulo. Vai ser 30 graus. Se é 2 horas, igual aqui em cima, ele vai ter ali 30 mais 30, 60 graus. E assim por diante, tá bom? Aí, continuando aqui, vamos ver aqui como é que ficou isso, né? Então, observando todas essas figuras, né, que estão aqui, que são os relógios, nós temos aqui 2 horas. Então, vai ser 2 vezes 30, que é 60 graus. Então, ele é um ângulo agudo, ele é menor do que 90. Aí, aqui na letra B, 3 horas. Então, é 3 vezes 30, né? Porque cada hora tem 30 graus. Então, vai ficar 90, já é um ângulo maior, né? E representa exatamente quem? O ângulo reto, né? Outra ali que a gente tem, 5 horas, ó, 5 vezes 30, 150, já é um ângulo obtuso, que ele é um ângulo maior do que 90 graus. E por fim, a gente tem aqui 4 horas vezes 30, né, que a gente está indicando aqui, né, 4 vezes 30, que é 120, né. Por que a gente pode utilizar 4 vezes 30? Porque se a gente observar aqui, ó, né, é 30 mais 30 mais 30 mais 30, né, que vai ser 4 vezes. Então, é essa angulação aqui, ó, de 8 ali até 12, né. Então, de novo, né, de 8 até 9, 30, de 9 até 10, mais 30, de 10 até 11, mais 30, e de 11 até 12, mais 30, tá? Beleza? Então, é 4 vezes 30 que vai dar 120 ali também. Então, é também obtuso, né? Então, se a gente observar ali, né, nesse caso, o menorzinho vai ser esse aqui, né, de 2 horas, tá bom? Beleza? Então, tá bom, né? E você, já ouviu falar em retas paralelas ou retas perpendiculares? Como que eu classifico elas? Como que eu identifico elas? Então, sabia que há uma relação delas com os ângulos. Então, aqui nesse caso, a gente tem 2 retinhas que elas são paralelas. Ou seja, elas sempre vão estar assim, ó, ladinho a ladinho. Elas não vão se encontrar, tá? Diferente da perpendicular. A perpendicular, ela se encontra, ela forma bem certinho ali, né? É como se fosse uma cruzinha, né? Então, ela vai formando, ela vai formar bem certinho, tá bom? Uma vai ser perpendicular à outra, então elas se encontram. Lembrando que elas não são tortinhas, elas são retinhas. As duas são retas, formando quase aproximadamente uma cruzinha, tá bom? Então tá jóia. Então, as retas paralelas, como eu falei para vocês, olha só, tem uma definição em matemática, né? Matematicamente ela tem uma definição, que é o quê? 2 retas em um mesmo plano, elas são paralelas quando elas não possuem ponto em comum. Ou seja, elas não se encontram, elas não têm nenhum pontinho em comum, elas nunca vão se encontrar, sempre vão ficar lado a lado, né? E aí, ou seja, elas nunca se cruzam. As retas paralelas, né, R e S, nesse exemplo aqui, o plano é esse ladinho mais, esse fundinho mais fosquinho que tem ali, né? As retas paralelas R e S podem ser indicadas por exemplo, R é paralelo a S. Então, esses 2 risquinhos aqui está indicando paralelo. É um símbolo matemático que indica paralelo. Então, R é paralelo a S. Quem que é R e S? São as retas, tá bom? Então, nesse caso, é um exemplo de retas paralelas. Como a gente pode até encontrar e classificar também as ruas paralelas, né? Então, facilmente a gente consegue. Qual que é a rua paralela, por exemplo, a rua que eu moro, né? Então, você consegue identificar isso também, tá bom? Trazendo um pouquinho aí para a realidade, né? Agora, quando a gente está falando de retas concorrentes, é outra classificação que a gente tem também. E olha só a definição. 2 retas em um mesmo plano, esse plano, esse ladinho, esse fundinho, né? Esse coloridinho, nesse caso amarelinho ali no fundo, né? 2 retas em um mesmo plano são concorrentes quando elas possuem ponto em comum, ou seja, elas se cruzam. Tá vendo que elas em um momento ali, elas se cruzaram, elas possuem algum ponto em comum, tá bom? Para que isso aconteça. E aí nós temos as retas perpendiculares, que ela é um pouquinho diferente das concorrentes. Tá vendo que essas concorrentes, elas formam como se fosse um xizinho, né? Agora, quando a gente fala das perpendiculares, elas formam exatamente como eu falei, uma cruzinha, não é um xizinho.
Ou seja, essa reta N e essa reta M, elas são retinhas. Então, elas formam ali ângulos de 90 graus, tá bom? Duas retas são concorrentes, né? São perpendiculares quando elas se cruzam formando ângulos retos, ou seja, os ângulos de 90 graus. As retas, né, perpendiculares, M e N, podem ser indicadas da seguinte forma, como se fosse esse T ao contrário. Está dizendo que elas são perpendiculares. Também é um símbolo matemático, esse T ao contrário, indicando, né, que ela é perpendicular, ou seja, a reta M é perpendicular à reta N, tá? Então, esse Tzinho é o símbolo que indica perpendicular, beleza? Então, tá bom. Que tal a gente praticar um pouquinho? Vamos lá? Olha só. Identifique entre as imagens aquelas em que os elementos indicados apresentam a ideia de retas paralelas. Então, nós temos aqui a letra A, a B, né? A C e a D. Então, eu vou dar aquele tempinho para você analisar essas imagens, tá? Aí, depois que você analisar, verificar, indique ali qual delas que trazem essa ideia de retinhas ali paralelas. Ou seja, retinhas que não se cruzam, né? Que elas vão estar sempre lado a lado, tá bom? Então, vou dar um tempinho, já retomo aqui para fazer a correção. E aí, pessoal, conseguiram classificar essas imagens em quais, né, se aproximam de retinhas paralelas? Vamos lá ver comigo, então? Olha só. Então, aqui, né, qual delas, né, que traz a ideia de retas paralelas? Então, aqui a gente tem as raias da piscina, que remetem essa ideia de paralelas, elas não se cruzam, né? Até porque se cruzasse, né, não ia dar certo ali, né? Há também as linhas do caderno, também trazem essa ideia, né? O cruzamento de ruas já não, né? O cruzamento de ruas, ela já traz uma outra ideia, né? De retas mais concorrentes, ou até concorrente perpendicular, né? Agora, as cordas também, as cordas da harpa também, elas não se encontram ali. Então, elas trazem essa ideia também de retinhas paralelas, tá bom? Beleza? Então, tá joia.
Então, observe esse outro exemplo aqui comigo. Ó. Determine o ângulo formado ali pelas retas concorrentes abaixo, indicados ali pela letra X. Então, aqui a gente tem a reta S, né, e a reta R. Então, elas formaram esses ângulos, né? Elas vão formar alguns ângulos. E aqui está indicando 95 graus e aqui está indicando X. Então, como será que é o ângulo X? Né? Como que a gente pode identificar isso? Então, tem um jeitinho que a gente pode identificar assim. Ou seja, quando a gente traz essa movimentação aqui, né, que a gente identifica entre os ângulos, que a gente tem ali 95 e x, então, ou seja, ele está indicando um movimento de meia volta, né, porque se a gente fechar tudo isso aqui, tem que dar 180. Então, se eu somar esse, mais esse ângulo de baixo, mais esse aqui, ele vai ter que fechar 360, né? Metade dele é 180. Como eu já sei que aqui mede 95, ou seja, se eu somar 95 mais x, tem que dar 180, né? 95 mais x, ele vai ter que dar 180. Agora, quanto que eu somo a 95 que dá 180? Vamos pensar, né? Se eu tenho 95, para chegar em 180, a gente pode fazer uma subtração. Então, vai ficar 180 menos 95, que nós vamos ter 85, tá bom? Ou se você somar 85 mais 95, você vai chegar no 180, tá bom? Beleza? Então, aqui ele forma exatamente ali esse ângulozinho de 180 graus, tá bom? E que tal a gente praticar isso agora? Olha lá. Determine o ângulo Y agora, formado pelas retas concorrentes. Olha só, agora é sua vez de exercitar. Eu tenho a reta S e tenho a reta R. O ângulo Y aqui é esse ângulo um pouquinho maior, né? E temos esse ângulo aqui que mede 52. E ficou aquela dica para vocês, hein? Que se eu somar esses dois ângulos, tem que dar o quê? 180, né? Então, eu vou passar a bola aí para vocês agora. Tentem encontrar o valor de Y, que eu já retomo aqui para a gente verificar como é que ficou esse negócio, tá bom?
E aí, galerinha, conseguiram encontrar o valor de y? Tô curiosa, hein? Vamos ver como que ficou esse valor do y ali? Qual que é o valor dele, né? Então, aqui nós temos lá que a gente já sabe que se eu somar y mais 52, tem que dar 180, que representa exatamente essa movimentação de meia volta, né? É meia volta que foi dada aqui, né? Então, y mais 52 é igual a 180. Agora, pensa lá, quanto que eu somo a 52 que vai dar 180? Então, eu posso também fazer uma subtração, né? 180 menos 52 vai dar 128. Então, esse ângulozinho dá até para ver que ele é um pouco maior, bem maior, né? Ele faz um ângulo ali maior do que o 52. Então, ele é 128. E se você somar 128 mais 52, certamente vai dar 180. Beleza? Então, tá bom, né? E você já jogou o Matific? Já acessou a plataforma? Se não acessou, não perca tempo. Entra lá, www.matific.com.br. Tem vários jogos matemáticos relacionados ao conteúdo de ângulo, tá? Como também de outros assuntos que você pode estar explorando lá. Como que você acessa? Utiliza o seu @escola, que dá certo, que você já consegue entrar direto lá nos jogos. E peça para a professora direcionar os jogos para você ainda ter uma experiência bacana aí, discutir com a turma em relação aí aos jogos que vocês estão, né, explorando dentro do Matific, tá bom? Então vamos lá jogar comigo um pouquinho? Então aqui, pessoal, olha só, aqui é outro jogo, né? Traz uma dinâmica um pouquinho diferente, mas também explorando os ângulos, né? Então aqui ele traz a opção de você escolher uma angulação, por exemplo, vou escolher 70 graus, vamos lá, pronto. Escolhi 70 graus. Aqui você consegue encontrar a direção, né? Então a gente tem a direção aqui que vai lá para a direita, né? Ele vai virar lá para a direita e tem a direção que ele vai virar aqui para a esquerda. E o objetivo, a seta está indicando, né? Que a gente tem que chegar ali naquela ilhazinha, né? Então, não adianta a gente virar para a direita, né? Então, vamos tentar virar 70 graus e virar lá para a esquerda. Vamos ver se dá certo. Olha lá o que vai acontecer. Ih, olha lá, ó. Será que vai chegar ou vai passar direto? Passou direto. Então, o que será que a gente tem que fazer? Olha lá, né? Se perdeu, não deu certo. Ele volta e aí a gente pode mudar. Vamos mudar essa angulação aqui. Além disso, ele oferece, né, essa opção aqui, né, de você estar utilizando, ó, mais ou menos para identificar como que você consegue chegar ali mais ou menos na ilha, né? Então, ó, a gente pegou o 70 passou um pouco direto. Tem o 80, tem o 90, né? Vamos tentar pegar o 90? Vamos ver o que vai acontecer? Olha só. Aqui, ó, 90, pronto, né? Vai virar lá para a esquerda, né? E vamos ver se ele vai chegar ali na ilha. Olha lá, vamos ver. Olha. Vamos ver se vai dar certo. Chegou, né? Num ponto da ilha chegou. Aí aqui ele fala, né? Olá, eu sou a bióloga marinha, né? A ilha é espetacular. E traz toda uma historinha, né? Além disso, você sabia, né? Este anfíbio incrível, né? Algumas vezes chamado de peixe andante, né? É capaz de grande regeneração de células, e assim vai, né? Você consegue ir explorando aí essas ideias, tá? Com mais tempo, você consegue ir analisando cada uma. Então, você já foi lá e resgatou, tá vendo ali? Apareceu, né? Olha lá, você foi lá e resgatou. Aí, aqui você consegue ir para a próxima ilha também para fazer algum resgate ali, e nisso você vai direcionando, né, a bússola ali como está colocado. Então, tá vendo que ele tá aqui, né? Se a gente observar, se a gente colocar aqui mais ou menos, né, ó, 90 graus aqui que a gente for virar, vamos ver o que vai acontecer, olha só, né? 90 graus. E daí vamos colocar a direção que ele vai ter que ir, né? Colocamos a direção e vamos ver o que vai acontecer, né?
Então, olha lá. Opa, não coloquei o ângulo, né? Senão ele não dá aqui, ó. Olha lá. Vamos ver o que pode acontecer. Opa, certinho. Então, você toma como referência a posição ali do barquinho. E assim você vai resgatando, né, esses personagens, tá bom? Olha lá, ó, agora. E você vai, além disso, você vai treinando, né, essa ideia dos ângulos, né, de posicionamento, tá bom? Belezinha? Então, acesse lá, entre e jogue mais um pouquinho. Tem outros ainda ali para estar resgatando, tá bom? A gente já se vê ali na telinha. Fala, pessoal, conseguiram acessar os jogos? Conseguiram navegar pela ilha lá? Conseguiram identificar os ângulos? Depois entra lá, acessa, tenta jogar também, né? Você aproveita desse recurso para aprender um pouquinho mais ainda sobre os ângulos, tá bom? Então não esqueça, né? www.matific.com.br, tá bom? E na aulinha de hoje nós falamos o quê? Sobre a ideia, né? De como calcular os ângulos. Também relembramos algumas classificações em raso, reto, agudo e obtuso. E também, além disso, né? Nós identificamos o que são retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, né? Então tá bom, né? Então, ó, aquele abraço bem apertado da prof e até mais!